Nós temos vários temas sendo abordados aqui. E tem um projeto, esta senhora, esta vereadora, esta parlamentar, ela é relatora desse projeto que acaba de chegar à Câmara. Acaba não, já tem uns meses, mas a gente vai ver com detalhe em relação ao plano diretor com a competente, não é vereadora, a competente servidora, por gentileza, senhora Vera, esposa do meu amigo Heitor Campos. Seja muito bem-vinda, viu, Vera? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde. Agradeço imensamente pelo convite e desde já te parabenizo pela forma com que você leva a informação, buscando a verdade dos fatos e levando isso para o cidadão. Isso Muito é muito obrigado. importante. A Vera E parece com a cumprimento Paula também- Fernandes, né, gente? Olha só, menina bonita, com todo respeito, viu, Heitor? Isso é bom, porque você é meu amigo, Geraldo. Isso. Eu sei que você fala isso com toda... Amigo seu e da família. Obrigada. Uma família maravilhosa, Obrigada, né? obrigada. E aproveito também e cumprimento aqui os ouvintes deste programa, né, toda a nossa TVC, o meu assessor aqui, sempre ao meu lado, Cláudio, meu amigo aqui, Terra Seca. Uma boa tarde a todos. Vera, quando chega uma vereadora competente como você aqui, a gente quer até, inclusive, conversar outros temas. Mas o tema que nós vamos focar nessa entrevista é em relação ao plano diretor. Inclusive, por gentileza, eu queria que vocês observassem aí no meu celular, viu, produção, viu, Thalita? Nós temos alguns questionamentos já em relação a várias situações aí no plano diretor. Vera, ela é vereadora e presidente da Comissão de Administração Pública. Vera, em relação ao plano diretor, nós precisamos, nesta entrevista, Vera, primeiro mostrar para a comunidade o que é o plano diretor e qual a sua ação nesse projeto, por gentileza. Bom, o plano diretor, né, ele traça a política da expansão urbana. E a quem compete, né, disciplinar tudo isso? Ao Poder Executivo. Né? E, no caso, né, isso aí está no Estatuto das Cidades, então, nos municípios, cabe ao prefeito municipal, né, elaborar o projeto e encaminhar para a Câmara. Uma vez encaminhado, nós vamos fazer todas as discussões, né, da tramitação dos projetos de leis. E nesse, em especial, nós fizemos, né, as audiências públicas, eu sou a presidente da Comissão de Administração Pública e só chega até a minha comissão depois de ter passado na comissão da CCJ, né, que analisa a legalidade, tá? E no mérito é a Comissão de Administração Pública e depois a Comissão de Orçamento e Finanças. E ela, nesse momento, está na Comissão de Administração Pública, que é a minha. Nós fizemos uma audiência pública recentemente, com a presença, inclusive, do Ministério Público e várias outras que tiveram antes com a comunidade, conforme determina, né, a legislação. Vera, o que precisa ser relatado também, que esse plano diretor ele está sendo discutido na comunidade desde a gestão passada. E, naquela época, não foi apresentado à Câmara. A comunidade sente, e isso é um relato popular, de que, de certa forma, esse plano está um pouco emperrado, não na gestão atual, não pelos vereadores, mas, assim, você é uma experiente gestora pública, você trabalha há muito tempo na administração pública. Nós tivemos o prefeito anterior, o Olavo, ele, me parece, ficou discutindo esse plano 6 anos. Na sua avaliação, é moroso assim mesmo ou poderia ter acelerado um pouco mais? Olha, o Estatuto das Cidades prevê que a cada 10 anos, né, pelo menos a cada 10 anos, deve ser feita a revisão do plano diretor. Então, eu até digo, eu sou a favor de que essa revisão fosse feita anualmente. Sim, assim, sim. nós teríamos, né, um controle maior da expansão urbana, né, até onde vai o perímetro urbano e onde nós devemos realmente ampliar. Sim. Então, assim, isso aí é uma opinião pessoal minha. Né? E já deixando claro que, na Comissão de Administração Pública e em todas as comissões que estão tramitando na Câmara, não há nenhum interesse em obstruir o andamento. E aqui, Geraldo, se me permite, eu quero até fazer uma observação. Né? No programa anterior, estava aqui presente o prefeito, e ele colocou que, diante, né, da situação do vereador, que é o relator desse projeto, na minha comissão, do plano diretor, que, no entendimento dele, eu poderia designar um outro relator
E se tivesse a boa vontade dos vereadores, esse projeto poderia ser aprovado ainda este ano. Tudo que nós queremos é a aprovação desse projeto, não é mesmo, Geraldo? Eu, Mas aqui, você, a ô, comunidade. Vera, só pegando uma parte aqui, o programa aqui é muito aberto, porque eu até estava aqui, claro, obviamente, e observei de perto esta colocação do prefeito. Vamos abrir o jogo aqui, porque aqui a gente não tem difamação, não tem calúnia, e toda a comunidade está sabendo que, né, tem um vereador, o vereador Gilson está nesse momento preso, e é um processo que se encontra em segredo de justiça, e esse vereador faz parte de uma das comissões, não é isso? Sim, ele é o relator desse projeto. Mas aí é que está, eu acho que isso precisa ficar bem esclarecido, né? Então, o prefeito colocou que se eu designasse um outro relator, que estava nas minhas mãos. Para mudar a Para relatoria. me dar a relatoria, né? Então, isso, gente, não é bem assim. Não é a boa vontade, é a legalidade. Eu não posso designar nenhum outro relator se eu não recebi nenhum comunicado de que esse vereador não faz parte mais dessa legislatura, né? Eu não recebi nenhum comunicado. A partir do recebimento do comunicado, aí sim, eu poderia tomar as atitudes que cabem a mim como presidente da comissão. Vera, Aí uma eu poderia parte aí. designar, né, um outro relator, Sim. tá? E colocar para ser votado esse relatório. É um momento triste, a gente não está aqui em momento algum para apontar, mas vamos levar em consideração se esse vereador estivesse fora do espaço do legislativo por um problema de saúde, um atestado, por exemplo. Não é esse problema, né, é outro tipo de situação, a comunidade conhece e sabe, mas nesse caso específico, o vereador encontra-se ausente. O que o regimento interno abarca nesse momento? Então, nós, políticos, né, prefeito, vice-prefeito, vereadores e também os agentes, que são considerados agentes políticos ou secretários, nós temos que respeitar o que está na Constituição Federal, na lei orgânica e no regimento interno desta casa, da Câmara Municipal, né? Então, qualquer atitude minha, nesse sentido, de designar um novo relator, sem antes ter recebido qualquer comunicação oficial, eu estaria incorrendo em improbidade administrativa. No caso, né? o presidente da Câmara deveria se manifestar nesse momento. Sim, ele só irá manifestar a partir do momento também que ele sentir que tem fontes e informações necessárias. Ele também precisa de uma comunicação oficial. Né? Vera, mas nesse momento aqui, eu quero, por gentileza, que pegue aí meu celular, produção. Eu ouvi aqui uma indagação logo no iniciozinho do programa de um senhor aqui perguntando sobre o plano diretor. Mas especificamente nesse caso, olha só, a gente sabe que não foi comunicado de acordo com o seu relato. O presidente da casa, ele sabe que também esse vereador ausente, ele não está prestando serviço à comunidade. Em momento algum, pessoal, quero apontar, eu estou especificamente em relação a essa questão do plano diretor. Ele deixa de prestar o serviço para a comunidade. Então, eu pergunto mais uma vez, você como gestora, nesse momento, o comunicado tem que ser do presidente da casa, o comunicado tem que ser do delegado. O que seria prudente nesse exato momento? Olha, como eu sou do Poder Legislativo, né, e quem preside o Poder Legislativo é que tem a competência de fazer esse comunicado. Agora, para ele fazer esse comunicado, ele também tem que ter fonte, né, formalizada de informação de que ele poderá agir dessa forma. Eu não posso dizer se ele já recebeu ou não. O fato é que eu ainda não recebi nenhum comunicado. Portanto, né, até esse momento, Sim. semana passada, talvez hoje na Câmara eu já tenha alguma coisa nesse sentido. Né? Então, a gente, infelizmente não, felizmente, dentro da administração pública, a gente não pode agir, não é de acordo com o interesse pessoal, é de acordo com o interesse público. E o interesse público tem que estar disciplinado na legislação. Senão, a gente sai da legislação e vai arrumando aquele jeitinho e que depois, lá na frente, a conta chega. E eu realmente sempre primei pelo cumprimento fiel do que está na legislação. E jamais no sentido de vou prejudicar porque
é oposição ou porque não é base aliada, não. Ali eu defendo o interesse público. O Até que é certo porque, é certo, Vera, o que é errado é errado. esse problema específico, a gente fica triste, torce que isso realmente resolva logo. O questionamento aqui que eu estou observando, inclusive essa colocação aqui está vindo de vários grupos em relação a esta ausência, a essa falha, os trabalhos, né, serão interrompidos. Porque se nós avaliarmos assim, olha, ele vai ficar detido, preso por mais um dia, tudo bem, a vida que segue, se for mais tempo. Então, esse é o nosso questionamento. Ô, Thalita, eu pediria, por gentileza, que você ouvisse esse áudio lá do grupo, por gentileza. Pode colocar o áudio dele? Já está preparado aí? Não, eles não conseguem, tem que colocar no microfone. Ah, tem que colocar no microfone, então daqui a pouquinho. Mas vamos avançar um pouquinho. Vera, nesse caso, então, não temos relatoria. O seu trabalho já foi entregue? Não. O relatório precisa ser lido e aprovado na comissão. Depois de aprovado, ele segue para a comissão de Finanças e Orçamento, né? Aí depois ele vai para o plenário para ser votado. Então, assim, essa tramitação, ela tem que ser seguida o rito que está na nossa legislação. Então, assim, se acontece um caso fortuito, né, uma situação eventual, precisa de ter a formalização, volto a repetir. Não é simplesmente falar assim, não, se houver a boa vontade dos vereadores e se a vereadora que é presidente quiser designar um outro relator, não é isso. Eu volto a reafirmar. Nisso aí o prefeito está equivocado e ele sabe disso. Então, ele sabe que nós, pessoas públicas, nós temos que seguir os princípios da administração pública. Né? Então, não posso transgredir. Vera, nesse momento, a gente torcer Por que mais o que eu saiba, Gilson volte logo, não é verdade? Isso, o Gilson volte logo, que os trabalhos, né, sejam concluídos e caminhados. Na sua avaliação, ele voltando, mas quanto tempo esse projeto será aprovado? Olha, amanhã será a eleição do novo presidente, da nova mesa diretora, né? Então, se hoje eu receber oficialmente o comunicado, eu vou convocar, né, a reunião eu tenho 24 horas, né, para ser realizada, convoco uma extraordinária imediatamente, sabe? Né? Essa aqui é competente, imediatamente. Pessoal. Eu não seguro nada na minha menina, comissão. gente boa. Não tem interesse em segurar. Vera, nós temos um áudio aqui de um telespectador, agora, vamos ouvir. Só concluindo. Agora, o presidente eleito, aí já compete a ele, né, tomar as decisões daqui até o final do ano. Então, e você é candidata a presidente? Não, eu vou ser sincera com você, é um cargo extremamente importante para a comunidade. Parabenizo aqueles que sentem a vontade de ocupar a mesa diretora, seja como presidente, seja como vice, seja como secretário. Mas eu, desde que entrei na Câmara, eu sempre tive o desejo de ser plenário, sabe? Então, continuo com o plenário e só vou atuar como pessoa uma parlamentar atenta, né? A mesa diretora. Vamos então ao foco realmente, porque nós estávamos discutindo inicialmente os processos dentro do plano diretor. Vamos agora observar o pleito aqui. Como é que é, meu parceiro? Na tela, é? Tá, entendi. Vamos agora, podemos colocar aqui um áudiozinho que chegou do telespectador? Pode colocar aqui? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Vera. Eu queria saber por que tanta dificuldade em aprovar a revisão do plano diretor, que vem se arrastando há tanto tempo. Existe algum empecilho, existe alguma dificuldade de interpretação? O que está acontecendo que não há motivação para querer aprovar essa revisão? Já vai para 4 anos. A gente fica assim triste com o desinteresse da aprovação da revisão do plano diretor. E se vai aprovar mesmo agora nesse primeiro semestre aí, né, de 2023, porque 2022 já era. Valeu, boa tarde. Portanto, é um questionamento do Dalmon, por gentileza. Boa tarde, Dalmon. Um grande conhecedor, né, dessa política urbana do município, tá? Tem todo o meu respeito,
Mas, com relação à tramitação, é o que eu disse aqui anteriormente, tem um rito a ser seguido, né? Que for? E, ó, pessoal, programa ao vivo é isso mesmo, não esquenta a cabeça não. A nossa vereadora, ela está nesse momento aqui e nós estamos, telespectadores, fazendo um bate-papo aqui sobre o plano diretor de Paracatu. Um telespectador, o Dalmon, fez um questionamento sobre a evolução desse plano. Prossiga, vereadora. Boa tarde, Delmon. Você realmente é uma pessoa que entende bastante dessa política urbana do município, tem a preocupação, é participativo e tem muito a contribuir, e tem contribuído, sim. Mas, com relação à tramitação do projeto de lei, ele segue um rito, né? Então, eu somente sou vereadora nesse mandato, mas acompanho como servidora pública, então não posso falar pelos prefeitos anteriores, por que não fizeram, né? Só tenho a reafirmar aqui. Eu sou a favor de que, ao invés de ser revisto a cada 10 anos, conforme estabelece o Estatuto das Cidades, eu sou a favor de que o plano diretor seja revisto anualmente, para assim a gente ter, né, um perímetro urbano, dentro de um crescimento organizado, planejado, para que os problemas não acumulem. Por isso, eu entendo o anseio de toda a população e o seu, Delmon, porque são muitas questões que ficaram para trás e precisam ser resolvidas. Agora, da nossa parte, eu, como presidente da Comissão de Administração Pública, eu tenho cumprido todas as minhas obrigações dentro do prazo que estabelece, dentro das condições, né? Com relação a esse momento que nós estamos vivendo, eu não tenho condições de designar um novo relator antes de ter o comunicado oficial de que o relator atual ele está impedido de continuar como relator. Tá? Então, tão logo isso aconteça, pode ter certeza que a minha atitude será imediata. Né? Amanhã será eleita a nova legislatura, a nova presidência da Câmara. Se, assim, a presidência, né, entender que vai fazer o comunicado e ela vai marcar, vai marcar também o presidente da Comissão de Orçamento Público, de Orçamento e Finanças, também marque a sua reunião, pode ser extraordinária, e a presidência entender que vai colocar no plenário, nós ainda podemos votar. Né? Então, tenho essa preocupação, e a política de desenvolvimento urbano ela tem que ser tratada com responsabilidade, e é o que nós queremos, né, Dalmon? Vera, o repórter da cidade, ele quer, na realidade, mostrar à comunidade como está sendo feito esses andamentos, esses procedimentos, e nós também mostramos às pessoas envolvidas o clamor da comunidade, porque às vezes há um distanciamento. Sim. Nós estamos observando aqui a quantidade de perguntas, não é isso, produção, não é isso, Thalita, aqui, mas que perguntas que, inclusive, você já as respondeu. Então, nesse momento, Vera, em momento algum, fazer pressão a vocês no Legislativo, fazer pressão no Executivo, mas, olha, dizer que a voz da cidade, a voz da comunidade, o repórter da cidade tem questionamentos e estão fazendo aqui, representando esta comunidade. Tá legal? E tem um ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Isso e pode mesmo. ter certeza que a gente ouve esse clamor, ouve essa voz com toda sensibilidade, com todo respeito à legislação. Então, nós vamos fazer a coisa da forma certa. E não simplesmente, não é uma questão, repetindo, não é uma questão de boa vontade, é uma questão de legalidade. Né? O prefeito fez aqui o apelo para que a gente realmente designasse o relator e votasse. Mas, como eu já disse, não cabe a mim essa decisão antes de ter formalizada a situação do vereador atual. E, recebendo isso imediatamente, não vai ficar na minha mesa. Vera, outros pontos se discute dentro, vamos discutir agora mais internamente em relação ao plano diretor. Na minha avaliação hoje, o que traz mais interrogação e mais discussão é em relação à área da mineradora. Nós sabemos que a mineradora hoje, ela ocupa um grande espaço que poderia ou deve ser urbano e tem um grande espaço também que é rural. Então, nós temos a questão da tributação, se é rural ou urbano, e quais os percentuais que tornará urbano ou se de fato vai ficar como rural, pagando outro tipo de tributação. Qual a sua avaliação nessa seara? Olha, nesse ponto aqui também, né, vocês já discutiram no programa passado e a gente discutiu isso, né, nas nossas audiências e eu concordo, sim, com os posicionamentos de vocês, né, que é o posicionamento do povo. Por que a atividade minerária, que
extrai, né, grandes toneladas de ouro do município de Paracatu, né, é uma das principais fontes de arrecadação do município, isso a gente tem que reconhecer também, né, mas os danos da mineração, todo mundo sabe que ele fica. Então, se a gente não tiver cuidado agora, né, pode ser tarde demais. E a gente tem essa preocupação, você, inclusive, participou do Paracatu 2030, eu participei. Então, assim, é uma longa construção que vem sendo feita, né? Toda cidade que tem atividade minerária tem que preocupar, porque a atividade ela é finita, o momento é de alta arrecadação e, no futuro, só Deus sabe, né? Então, por que isso? Por que transformar aquilo ali em perímetro urbano? Ela está dentro da cidade, não é verdade? Nós passamos ali e vemos ela como área dentro do perímetro urbano, o que subtende é isso, mas, na verdade, ela não está considerada como perímetro urbano, né? E, assim, se ela pagar IPTU, não resta dúvida que é uma tributação muito mais alta do que a ITR. Então, assim, nada mais justo do que a gente realmente bater nessa tecla e defender de que ali precisa ser área urbana, né? E, com relação à questão do que você perguntou aí, hoje, né, tem no plano também o IPTU progressivo, né, que assim, vai ser um avanço também para a cidade, né? Aqueles que permanecerem, né, com seus lotes vagos, sem ocupação, sujos, né? Então, assim, ele vai sofrendo, né, no bolso. E quando pesa no bolso, a reação talvez seja mais imediata. E a cidade... Vou construir, vou tomar alguma atitude. E, com isso, ganha a cidade, ganha todo mundo. Sabe? A cidade fica, inclusive, mais bonita, mais organizada. As pessoas que visitam, né, chegam e falam, nossa, que cidade bem organizada, bem planejada. Isso é muito bom. A gente sente orgulho de estar numa cidade que as pessoas levam a melhor imagem daquilo que viu e daquilo que viveu nos dias que estiveram aqui. Ainda na tecla da mineradora, quais os percentuais, porque a área da mineradora é muito grande. Sim. Além da estrutura física que tem na máquina, né, digamos assim, nos equipamentos que chega até o produto final, nós temos também as áreas de barragens e temos também outras áreas afins. Quais os percentuais dessa área toda da Kinross que o plano contempla como área urbana? Olha, para ser sincera, eu não tenho memorizado aqui esses percentuais, né? Porque, assim, a gente acaba analisando o geral, né? Então, falar em percentuais aqui, incorrer no risco de não prestar a informação correta, mas isso aí está muito simples, está lá no plano, eu posso chegar, né? Eu não estou com ele aqui, senão eu olharia, não é verdade? Olhar e informar, sabe, né? E esses percentuais, se estão lá, porque a gente também pode, se tiver outras discussões, já tiveram as audiências públicas, né? Então, isso aí é uma questão que não necessariamente precisa ser respondida agora, porque eu posso incorrer em falhas nos percentuais. Não esquenta a cabeça com a gente, não, Vera, nós estamos aqui em casa, viu? Sim, sim. Vera. E é um detalhe. Um detalhezinho.